Obrigada, professor. É verdade. É que eu já estou aqui no hospital, né? Então já estamos aqui de volta há bastante tempo. A área da saúde praticamente não parou, né? Nós temos aí uma singularidade no meio dessa pandemia, né? Então, todo cuidado é pouco ainda, né? Então, precisamos nos proteger. Obrigada pela oportunidade. Bom, rapidamente, então, nossos integrantes, além, né, de mim aqui do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, temos também a professora Bianca, da Faculdade de Medicina do ABC, o professor Marcelo, que é do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Marcos, que é da Embrapa, né, e o Rogério Costa, que é do INSPER. Né, eles, acho que, eu não sei se eles estão presentes, eles tinham alguma prioridade de agenda hoje, enfim. Eu queria repassar as instituições para vocês entenderem a nossa dificuldade, né, nós escolhemos o tema impacto social, e foi uma dificuldade a gente transitar aí por 5 instituições com vocações tão diversas, né? Então, vou passar aqui o slide. Né? O nosso objetivo, então, inicial foi fazer um levantamento de premissas para tentar construir um framework institucional para essa medição de impacto social, né? E talvez definir aí alguns indicadores em comum, né, que poderiam ser utilizados aí como métricas para medir esse impacto social de todas as instituições, né, participantes aí deste trabalho, né. Bom, a nossa justificativa, né, apesar dessas 5 instituições, 4 têm programas de pós-graduação stricto sensu, né, então já justifica aí a nossa inserção na sociedade, né, a necessidade de incluir o tema impacto social no PDI das instituições, né? Com métricas de desempenho, enfim, tudo, né? Sempre com base no tripé, né, que nós falamos, ensino, pesquisa e extensão, né? Quando a gente pensa nessa questão do plano de desenvolvimento institucional para institutos de pesquisa, né, quando a gente fala em impacto social, né, das instituições de ensino superior, principalmente nós que temos programas de pós-graduação acadêmica, nós podemos nos considerar também instituições de ensino superior, tá? Inclusive mesmo a Einstein, a Fundação, a Faculdade de Medicina do ABC, temos também programas de graduação, né? Então, nós elegemos aí alguns elementos de transformação institucional que também precisa ser levado em conta, né? As possíveis forças propulsoras, né, desse plano, que é a pesquisa e desenvolvimento tecnológico produzindo alto impacto, né, esses impactos que devem ser destacados e transmitidos à sociedade, e as pesquisas que têm, assim, um potencial elevado para contribuir explicitamente com políticas públicas, né? E possíveis forças restritivas nesse processo, né, é a geração de incerteza, ansiedade, métricas e indicadores que provocam insegurança e resistência, né, a gente sabe, viu aí de algumas falas, né, sobre essa resistência, e a cultura organizacional pouco transparente. Bom, eu vou falar um pouquinho das premissas. A primeira delas que a gente já pensou quando a gente começou a fazer o trabalho, é essa questão de sua instituição é única, sua vocação é única, né? Então, a gente tem vivido aí pela questão dos rankings universitários, essa discussão de vamos comparar aí laranjas com bananas, né? Então, tudo é bastante complexo. A instituição precisa olhar para si mesma e construir esse framework, mas assim, para que ela realmente faça a comparação do desenvolvimento com ela mesma, né? Principalmente considerando a vocação. No caso dos institutos, é muito difícil, né? A gente fez na primeira apresentação aquela diferença nas áreas de conhecimento aí que a gente utilizou a ferramenta do Saibal, que a gente teve a oportunidade de utilizar por 30 dias. Então, em cada área de conhecimento, cada instituto né, era referência. Então, em agronomia, é óbvio que a Embrapa vai ser mais referência que um instituto na área da saúde, ou o INSPER na área de administração, ou o ITA na área de engenharia. Então, a gente precisa ter isso em mente, né, da gente comparar a gente com a gente mesmo. A segunda premissa, que para a gente também é muito importante, é a questão do contexto. A gente tem que levar isso em consideração. A área de conhecimento da instituição, né? Então, quando a gente for definir quais são essas métricas de avaliação de impacto social, né? E também o tempo que cada tecnologia para impactar a sociedade leva, né? Nem sempre, às vezes uma tecnologia na área da saúde pode ser mais rápida do que uma na área de agronomia ou vice-versa, tá? Então a gente precisa sempre considerar o contexto. Outra premissa importante é não basta apenas medir,
Então, a questão toda que nós estamos discutindo aqui, o curso de métricas, é um processo educativo de aprendizagem e, assim, lógico que vai existir um processo sistemático de coleta e análise de dados, mas isso tem que produzir principalmente ações, decisões institucionais, né? Tem que mudar a instituição, não adianta a gente medir só por medir, ponto final. Então, o que a minha instituição está fazendo com essas informações, né? A questão do reconhecimento externo foi uma premissa que também a gente levantou, porque talvez isso para os institutos, né, privados ou privados sem fins lucrativos, o INSPER trouxe isso também, a questão das certificações. Isso para a gente é importante, nós estamos inseridos em áreas que as acreditações são importantes, elas não podem ser o fim, mas elas têm que ser um meio para uma melhoria de processos, né, e sabe, ter esse alinhamento aí com a missão, visão da instituição, mas principalmente levando para a sociedade essa questão do impacto social, né? Agora eu vou passar para a Bianca, que vai falar um pouquinho da parte dos indicadores básicos e do projeto em cada IES. Bom, então, como a Aline já falou, a gente, como 4 dos 5 institutos tinham programas de pós-graduação, a gente resolveu, então, se unir nesse aspecto, né, e utilizar o que já tinha construído de impacto social e tentar acrescentar, então, os indicadores. Então, a gente adotou os indicadores, né, que foram propostos por Planeta et al. Em 2019, como, por exemplo, inclusão social, a porcentagem de egressos do ensino público, a porcentagem do orçamento destinado à permanência estudantil, modalidades de apoio oferecida aos estudantes, né, número de cursos oferecidos e também o número de alunos e professores participantes, horas de alunos e professores dedicados aos projetos de extensão universitária, o número de empresas, geração de empregos diretos, né, o número de patentes, quando a gente fala a respeito da inovação, né, os produtos gerados em parcerias com empresas, a contribuição para as tecnologias, né, equipamentos culturais disponibilizados ao público, as ações culturais institucionalizadas, abertas ao público, e os próprios relatos, então, que já seriam utilizados para constituir esse rol de indicadores. Pode passar, Aline, por favor. E aí, a gente, pensando, a gente acrescentou, então, alguns exemplos do que seriam importantes, de que poderiam ser utilizados por todas as instituições, como o impacto nos direitos humanos, então, por meio do tempo de licença maternidade ou paternidade, por exemplo, um aumento deste prazo, ou então até a licença paternidade, né, que várias empresas têm adotado um tempo maior, o bem-estar, e aí de todos os envolvidos, né, com academias e creches nas instituições. Então, a gente tem muitos exemplos de quanto as creches dentro da instituição, como elas promovem o melhor bem-estar para os seus funcionários, para as mães principalmente, né, que deixam os filhos, e aí isso aumenta a produtividade, né, redução das desigualdades, como, por exemplo, a porcentagem de mulheres, pretos, pardos e indígenas no quadro de funcionários e também no quadro de lideranças da instituição, e a promoção da diversidade e justiça social priorizar, né, com que os institutos pudessem, então, priorizar uma porcentagem do orçamento para os investimentos em ações sociais específicas, né, que aí seriam discutidos, obviamente, com todos os envolvidos de cada instituto. E aí, utilizamos também como base para classificar isso de alguma forma, né, para que a gente pudesse ter uma avaliação mais uniforme, o modelo que a própria CAPES está utilizando, né, a partir agora da avaliação quadrienal, então, para as produções técnicas e tecnológicas, então, o nível alto, médio e baixo, se é uma demanda, por exemplo, esporádica, contratada, qual que é o objetivo, qual a área impactada, por exemplo, a economia, a saúde, o ensino, a cultura, né? A descrição, então, daquela ação, se ela é replicável, ou se ela foi uma ação única, né, que aconteceu naquele momento, a abrangência, a complexidade, se ela envolve inovação e também o setor da sociedade.
Então, as etapas, né, do projeto seriam as análises, iniciativas existentes em cada um dos institutos, né, com a consulta para todos os envolvidos, e aí o posicionamento de impacto, então, as declarações das dimensões, para quem, onde, os planos e as metas, e depois, então, a partir dessa coleta inicial, a definição de indicadores, então, desses que foram propostos e outros que cada instituto, de acordo com a realidade, com a sua missão, com a sua área de atuação, poderia definir, né? Quem seriam os guardiões, por exemplo, desses indicadores, né? E depois a definição do fluxo, como seria o sistema de coleta, e também muito importante, né, como a gente falou, não só coletar as informações, mas divulgar essas informações e que depois elas possam ser discutidas, para que a gente possa tomar ações verdadeiramente em cima desses indicadores. E aí, a partir, então, disso, o referencial para ser seguido. Então, as dimensões do impacto, principalmente os grupos impactados, então, quem seriam os principais, né? A definição se seriam os alunos, para cada uma das ações, né? Professores, os colaboradores, se seriam políticas públicas, se seriam fornecedores ou parceiros, a própria sociedade, né? De uma forma geral. E aí, como eu já expliquei para vocês, o nível do impacto. Né? E aí cada instituto ficaria, então, como eu disse, responsável por estabelecer quais seriam as evidências do impacto, como seria a fonte de informação, né? Então, como seriam essa coleta, né? E depois, então, para criar o seu próprio relatório, a divulgação, e aí que a gente pudesse, então, aprender uns com os outros. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos a apresentação, sabemos o desafio dessa diversidade de instituições, mas era necessário ter um cluster, ter um grupo de instituições afins, e eu agradeço a todos os integrantes, mas especialmente a Aline e a Bianca por essa apresentação. Eu tenho o privilégio de passar a Solange Santos e do Cielo, foi ela que leu esse trabalho, fez os comentários que foram integrados na apresentação, e a Solange tem sido também coautora das nossas obras Repensar a Universidade. Solange, as tuas considerações, por favor. Obrigada, professor Jacques. Bom dia a todos. Foi uma leitura bastante interessante, né? Quando nós recebemos o trabalho do grupo, que se propôs a analisar a questão, ver a contribuição do Instituto de Pesquisa. Eu aproveito a ocasião para cumprimentar o grupo pelo desafio dada a diversidade de instituições, cumprimentar o grupo nas pessoas da Aline e da Bianca. Foi uma apresentação bastante completa e clara dos desafios e do objetivo do grupo. Me chamou bastante atenção na fala de vocês e também na proposta apresentada, sobretudo a preocupação de vocês não se limitarem apenas aos indicadores que Planeta já tinha, né, que o grupo que trabalhou já havia levantado, mas ir além daqueles indicadores. O próprio levantamento daquele grupo já tinha sido um desafio muito grande e vocês foram além desses indicadores, né, buscando medir o impacto social, também olhando para a questão do impacto nos direitos humanos, na redução da desigualdade, na promoção da diversidade e buscando justiça social. Então, precisa ser destacado essa contribuição de vocês de se proporem ir além dessa questão. Também me chamou a atenção no trabalho, embora vocês não tenham comentado mais especificamente, que em alguma medida, o alinhamento dessa proposta de medir impacto social com os ODS, que o professor Renato comentou. Essa é uma contribuição muito importante, que não só as universidades têm que destacar, mas também os institutos de pesquisa. Precisam mostrar para a sociedade essa contribuição para essa Agenda 2030, que é um compromisso tremendo, um desafio tremendo, que é global. Então, qual é a contribuição dos institutos de pesquisa nesse sentido? Né? Além de destacar também que os institutos de pesquisa têm uma contribuição muito importante na produção científica brasileira. Isso é importante também destacar. Então, me chamou a atenção essas características especificamente da proposta.
eu destaco que ela é uma proposta muito mais conceitual do que um plano de ação, né? Um planejamento e um plano de ação prático. Ela é uma proposta conceitual, chamando essas instituições para pensar como é que eu posso evidenciar o impacto social, né, da missão que eu tenho, como é que eu não só meço, mas como eu evidencio e eu comunico para a sociedade o impacto social dessa instituição. Aproveitando o gancho, mas fazendo a pergunta ao contrário do que fez a professora Marisa Beppo, nós tivemos, nas 3 apresentações anteriores, a apresentação das universidades. Eu sei que vocês comentaram, nós também somos instituição de ensino superior, mas a universidade é instituição de ensino superior também, mas tem características muito distintas do que qualquer instituição de ensino superior. Olhando da perspectiva dos institutos de pesquisa, eu queria perguntar para vocês, e tendo visto as apresentações anteriores, o que é que vocês particularidades ou de especificidades nos institutos de pesquisa em relação às apresentações que a gente viu das universidades? Quais são as dificuldades quais são, no caso de vocês, por exemplo, a dificuldade de convencer a alta gestão, de mostrar esse impacto social, de medir? Queria entender um pouco melhor essa diferença entre os institutos e as universidades, olhando para essa questão do impacto social. Muito obrigado, Solange. Eu pergunto para a Aline e a Bianca, quem pode responder essa pergunta? Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Então, no meu caso, na verdade, não é uma dificuldade, né? Aí eu vou falar em nome do instituto que eu faço parte, que está dentro de um arcabouço de uma sociedade que tem uma missão, sabe, nasceu com a questão do impacto social. Então, para mim é até difícil falar, porque eu não tenho essa dificuldade. Nós estamos dentro, até, né, a professora Solange comentou da questão dos ODSs. O Einstein, dos 17 objetivos do ODS, o Einstein publicou no último relatório de sustentabilidade, com uma auditoria, né, dentro dos padrões de GRI, inclusive, aderência a 11 objetivos, que ele elencou como principal para dentro da sua atuação. Então, a gente, apesar de ser um instituto pequeno, nós temos menos de 200 funcionários no instituto, número de pesquisadores reduzidos, temos um programa stricto sensu. Mesmo assim, nós estamos dentro do arcabouço da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que é uma sociedade que nasceu com essa questão do impacto social, de ajudar o próximo. Então, para a gente, na verdade, a gente não tem essa dificuldade. A gente tem o benefício de estar nesse arcabouço e conseguir planejar nossas ações, sempre pensando nessa questão de missão, do impacto social. O Einstein também, ele, né, foi a gente não quis trazer um modelo de cada instituição aqui. O professor Jacques tinha até indicado para nós fazer por isso que a gente achou melhor trazer os conceitos, né? A gente não queria privilegiar uma instituição ou outra, mas no meu caso eu tenho, na verdade, uma facilidade, não é uma dificuldade, tá? E aí esta facilidade em relação ao impacto social, mas nós temos outras dificuldades que talvez as universidades não tenham, né? Que é justamente nosso tamanho, cursos de graduação menores, né? Para a gente ser reconhecido dentro de um CNPq, de uma agência de fomento, né? É sempre mais difícil. A universidade, ela tem esse know-how e ela traz consigo essa missão e essa vocação de educação. A gente tem que ficar se provando o tempo todo. Um instituto de pesquisa, por exemplo, dentro de um hospital como a gente tem que se provar e se reinventar a cada dia e provar para esses stakeholders do governo que nós somos, sim, produtivos e podemos competir nessa vocação de ensino, pesquisa e extensão. Essa é a nossa dificuldade. Em relação ao impacto social, eu realmente só tenho benefícios por estar, né, alocado hoje em dia como nós estamos, né? Obrigado, Aline. Bianca, quer fazer uma breve conclusão, um breve comentário? Na verdade, o fato do tamanho também não digo que é um fator limitante, mas ele dificulta, né? Porque nós somos um grupo pequeno, então, obviamente, o que se faz aparece, mas o que não é feito também aparece, né? Então, assim, a coisa não fica diluída, ela é muito evidente.
e também a questão da infraestrutura, né? Mas com um grupo menor, as infraestruturas universitárias, né, de gestão, nós não temos todas essas, né, todas as comissões e toda a infraestrutura, isso acaba dificultando de alguma maneira a nossa coleta de dados, né? Que na verdade a gente acaba tendo que fazer muitos papéis, né? E levantar dados às vezes muito diferentes de setores que claro que eu posso, né? Eu posso levantar, mas é que às vezes não é da minha área direta de atuação. Então eu poderia fazer uma coleta melhor, ter uma visão melhor se eu entendesse melhor daquele cenário.